Bom dia. Bom dia. Caros telespectadores, vamos tratar de um tema de extrema importância, com o qual todos nós devemos nos preocupar. Nós vamos falar sobre impactos ambientais. Vamos falar sobre a erosão. Aí você fica se perguntando o que é erosão? Aí eu te respondo, cabra. Erosão é a destruição do solo e das rochas, e seu transporte, em geral feito pela água da chuva ou pelo vento. A erosão destrói as estruturas, areias, argilas, óxidos e humus, que compõem o solo. Estas são transportadas para as Continua. partes mais baixas dos elementos em geral. Continua. Em geral, vão assorear cursos d'água. Vamos falar sobre formas de evitar. Uma delas são não retirar coberturas vegetais de solos, principalmente em regiões montanhosas. Planejar qualquer tipo de construção, rodovias, prédios, hidrelétricas, túneis, para que não ocorra no momento ou futuramente o deslocamento de terra. Isso é muito importante. Monitorar as mudanças que ocorrem no solo, realizar o reflorestamento das áreas devastadas, principalmente em regiões de encostas. Agora nós vamos falar sobre outro tema, sobre queimadas. A prática de realizar queimada promove uma série de problemas de ordem ambiental. Tal fato tem ocorrido em diferentes pontos do planeta. Os países subdesenvolvidos são os que mais utilizam esse tipo de recurso. No Brasil, as queimadas têm sido responsáveis pela diminuição de importantes domínios brasileiros, principalmente a floresta amazônica e o cerrado, duas áreas intensamente exploradas pela agropecuária. O segundo é o mais agredido, pois, segundo estimativas, restam menos de 20% da vegetação original, pois o restante já foi ocupado por lavouras e pastagens e o primeiro nos últimos anos tem atraído muitos produtores. Isso certamente causará grandes impactos em uma das áreas mais importantes do mundo e que deve ser conservada para as próximas gerações. Obrigado. Vamos falar sobre desmatamento de florestas. A floresta amazônica está sofrendo bastante com o desmatamento. A busca incessante pelo lucro e o comodismo das nossas autoridades são as principais causas deste trágico problema. Infelizmente, o descaso com o meio ambiente em nosso país já dura mais de 500 anos. Afinal de contas, a destruição começou com a vinda dos portugueses para cá, que levavam nossa matéria-prima para vender no comércio europeu. Estou aqui com um aluno do Colégio Máximo, Humberto Medeiros. Bom dia, Humberto. Bom dia. Humberto, na sua opinião, como podemos evitar o desmatamento? Temos que, Vai. temos que tomar várias medidas. Uma delas seria a curto prazo, ou seja, fazer punir efetivamente quem investe em desmatar. Outra a médio prazo, que seria incentivar o reflorestamento. E a mais importante, e a longo prazo, teria que ser uma boa educação ambiental. Muito obrigado, Humberto, pela sua presença. Obrigado. Vamos falar sobre a poluição dos rios. A poluição causa alterações físicas na água, que podem ser notadas no cheiro, na cor e no sabor da água. Por essas razões, é indispensável que a água de rios passe por um tratamento prévio para posterior consumo. Veja os riscos para a saúde que o consumo de água poluída pode trazer. A água poluída pode conter organismos patogênicos, como as bactérias que ocasionam infecções intestinais, epidérmicas e endêmicas, além dos riscos de febre tifoide, cólera e leptospirose. Vamos falar agora com o biólogo Paulo Luiz Neto. Bom dia, Paulo Luiz. Bom dia. Como a poluição chega aos rios, Paulo? A poluição pode chegar aos rios de duas maneiras. Ou a pontual, que vem dos canos de esgotos que saem de casa dos vilarejos, ou da difusa, que não é concentrada em um ponto. Ou seja, vem de vários lugares, né? Exatamente. Essa poluição difusa está relacionada com a água que cai da chuva e é escoada dos rios. Isso, exatamente por isso. Agora, temos Paulo. outras perguntas. Você pode falar, Alson? Paulo, quais as doenças causadas pela poluição? Olha, a poluição as doenças são causadas pela falta de saneamento básico. A população de algumas regiões consome água contaminada por agentes patológicos. Desculpa. Estes agentes são bactérias, fungos
protozoários e outros organismos presentes em águas poluídas. Sim, tá certo. Muito obrigado, Paulo. Por nada. Muito obrigado pela sua atenção. Acredito que conseguimos passar algo para que vocês possam contribuir com o nosso planeta. Obrigado. Já vi que descarregou. Essa caixa. Já vi que descarregou. Chega, cara. Descarregou. Segura aqui. Olha o álcool aqui, ó. O álcool. Olha o álcool aqui, ó, no meio. Valeu, 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 galera. Vamos aí. Valeu. Já. Agora vamos falar sobre o desmatamento. Em termos gerais, a culpa pelo desmatamento cabe à atividade humana, ainda que desastres naturais também influenciem. A agropecuária é um fator que provoca o desmatamento. Os agricultores tendem a limpar terras para semear ou criar gado, e muitas vezes desmatam largas áreas por meio de queimadas e derrubadas de árvores. Aqui, como vocês estão vendo, se encontra o desmatamento feito pela ação do homem. Vamos salvar o planeta. Como vocês podem ver, detalhes aqui. Saúde negativa. Cortaram a raiz da árvore para não dar mais frutos. É uma pena, mas é assim o mundo. A crueldade. Vai. Bom dia, meu nome é Alcio. Bom dia, meu nome é Igor. Vamos falar sobre a poluição dos rios. A poluição da água é a introdução de materiais químicos, físicos e biológicos, que estragam a qualidade da água e afetam o organismo dos seres vivos. Esse processo vai desde simples saquinhos de papel até os mais perigosos poluentes tóxicos, como os pesticidas, metais pesados como mercúrio, cromo e chumbo, e detergentes. Produtos químicos e sujeira dos esgotos são jogados diretamente nos rios, ou afetam os lençóis de água, que formam as nascentes. O excesso de sujeira funciona como um escudo para a luz do sol, afetando o leito dos rios e seu ciclo biológico, ou seja, as plantas e animais que neles vivem passam a sofrer problemas. Como vocês estão vendo aqui, poluição do rio, canal de Bananeira, muito lixo que pode agravar muito o meio ambiente. Como a gente pode contribuir para evitar a poluição dos rios? Primeiro, não jogando lixo nas águas dos rios, não canalizando esgoto diretamente para os rios, e também não desperdiciar água em casa ou em qualquer outro lugar. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise as autoridades sobre a ocorrência. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Vou fazer alguns comentários sobre a erosão. A erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rochas em uma superfície. A erosão pode ocorrer por ação de fenômenos na natureza ou do ser humano. Vou falar agora sobre algumas causas, como podem ser as causas naturais. No que se refere a ações da natureza, podemos citar chuvas como principal causadora da erosão. Ao atingir o solo, em grande quantidade, provoca deslizamento, infiltrações e mudanças na consistência do terreno. Desta forma, provoca o deslocamento de terra. O vento e a mudança de temperatura também são causadores importantes da erosão. Quando o vulcão entra em erupção, quase sempre ocorre um processo de erosão, pois a quantidade de terra e de rochas deslocadas é grande. A mudança na composição química do solo também pode provocar erosão. Agora eu vou citar como pode ser as causas humanas. O ser humano pode ser um importante agente provocador das erosões. Ao retirar a cobertura vegetal de um solo, este perde sua consistência, pois a água que antes era absorvida pelas raízes das árvores e plantas passa a filtrar para o solo. Esta infiltração pode causar a instabilidade do solo e a erosão. Atividades de mineração, de forma desordenada, também podem provocar erosão. Ao retirar uma grande quantidade de terra de uma jazida de minério, os solos próximos podem perder sua estrutura e sustentação. Agora eu vou citar o que ela pode causar como prejuízo aos seres humanos. A erosão tem provocado vários problemas para o ser humano. Constantemente ocorre deslizamento de terra em regiões habitadas, principalmente em regiões carentes, provocando o soterramento de casas e morte de pessoas. Os prejuízos econômicos também são significativos, pois é comum as erosões provocarem fechamento de rodovias, ferrovias e outras vias de transporte. Aqui, como vocês podem ver, foi a desaturização do homem e da natureza.
Aqui a qualquer momento pode haver um deslizamento de terra. Bom dia. Bom dia, caros telespectadores. Vamos tratar de um tema de extrema importância, com o qual todos nós devemos nos preocupar. Nós vamos falar sobre impactos ambientais. Vamos começar a falar sobre a erosão. Vamos falar sobre desmatamento de florestas. A floresta amazônica está sofrendo bastante com o desmatamento. Que merda, pô. Que merda, pô. Essa foi lezeira, velho. Essa foi lezeira. Vamos falar sobre a poluição dos rios. Você sabe pica aí, mano? Ela já falou. Tá descarregando já, tô logo avisando. Tá filmando, Betinho. Betinho Betinho é retardado.